Bom dia. Hoje, 25 de fevereiro, quinta-feira. Hoje nós temos aula de História e Arte. Tem gente que não está mandando as atividades, eu estou aguardando. Por favor, gente, vamos mandar as atividades. Lembrando que qualquer dúvida, eu estou aqui, certo? Vamos pegar a apostila e vamos para a aula? Hoje nós vamos falar na nossa aula de História sobre nomadismo e sedentarismo na formação das primeiras sociedades. Então, o que é o nomadismo? O nomadismo é onde os homens, a sociedade antigamente, não tinha um lugar fixo para morar. Então, eles ficavam onde a natureza tinha maior quantidade de alimento, tá? Onde o alimento era abundante para eles poderem caçar, pegar frutos, alimento na floresta, nas matas, né? E na medida que ia se tornando escasso, que ia diminuindo, eles procuravam outro lugar para poder morar. Então, eles não tinham uma moradia fixa, eles eram nômades, eles andavam, tá? Então, o nomadismo é um estilo de vida em que as pessoas não possuem a habitação fixa, denominando essas pessoas como nômades. Elas não se dedicavam a nenhum tipo de melhoria para a sobrevivência, então se alimentavam daquilo que a natureza podia lhes oferecer. Conforme a alimentação ia acabando, os nômades se deslocavam para outras regiões onde teriam melhores condições de vida. O sedentarismo ocorreu quando o homem aprendeu a dominar as técnicas da agricultura e da criação de animais, ou seja, quando o homem passou a produzir seu próprio alimento e desta forma não precisava mais estar em constante deslocamento à procura de alimentos. Então, quando eles começaram a plantar, a dominar a técnica para plantio, para colheita e produzir seu próprio alimento, então eles deixaram de ser nômades, de ficarem andando de um lugar para o outro, e então começou-se o sedentarismo, certo? Então, a partir da leitura do texto, faça a correspondência entre nomadismo e sedentarismo, né? Quando for nomadismo, quando for sedentarismo, 2. Não possuem habitação fixa. Produz seu próprio alimento. Alimentam-se daquilo que a natureza oferecia. Dominou as técnicas da agricultura. Se deslocava de um lugar para o outro. Possuem habitações fixas. Então, aqui estão falando do nomadismo e do sedentarismo. E você vai fazer a correspondência, tá? Quando for uma característica nômade, você vai colocar 1. Quando for do sedentarismo, você vai colocar 2, tá bem? Então, nós temos aqui o nomadismo, que existe até hoje em algumas regiões do planeta. Na foto, uma família nômade na Mongólia, né? Então, aqui vocês vejam, eles estão se deslocando para outros lugares, né? Com as coisas em cima dos animais, de transporte, né? Em um dado momento de sua história, o homem começa a se sedentarizar. Quando o homem percebe que pode controlar a natureza, ele se fixa em um lugar e, a partir daí, o homem começa a desenvolver inicialmente pequenas vilas, que com o tempo podem ou não se transformar em grandes cidades. A agricultura provavelmente começou quando as mulheres colhiam as frutas e perceberam que se jogassem as sementes, posteriormente nascia no local um pé do mesmo fruto. Estudiosos acreditam que elas começaram a armazenar as sementes para plantá-las, iniciando-se assim os primeiros passos da agricultura como conhecemos hoje. Então, aqui, né, como surgiu o sedentarismo, quando eles passaram do nômade para o sedentarismo, certo? Então, essa é a nossa aula de história de hoje. Leiam com atenção, podem mandar mensagem tirando as dúvidas. Se quiser ligar, manda uma mensagem para a gente marcar um horário, certo? E vamos agora para a nossa aula de arte. Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos falar em elementos da linguagem visual, a cor e a textura. Nosso texto 1, a cor, luz e cor, pigmento.
Você sabia que os homens pré-históricos já se preocupavam em colorir seus desenhos nas cavernas, pinturas rupestres, como nós vimos, e produziam as cores da natureza? Mas os primeiros a desenvolver um estudo de cores foram os gregos. O que é cor-luz e cor-pigmento? Vivemos cercados pela cor. Se você não pode, neste momento, olhar a natureza, observe as coisas que o cercam. Perceba que as coisas têm cor, pois isso torna a vida mais alegre, não é mesmo? Mas de onde vêm as cores? Você sabia que sem a luz seria impossível enxergar as cores? Só conseguimos ver as coisas por causa da luz do sol. Quando a luz do sol ilumina a árvore verde, significa que tudo na natureza tem pigmentação. A cor-luz, formada pela emissão direta da luz, são as cores refletidas pelas lâmpadas, branca e amarela, pelas cores emitidas pelas telas dos televisores e dos celulares. A cor-pigmento é a cor refletida por um objeto iluminado e percebida pelo olho humano. Ela dependerá da cor-luz usada para iluminar o objeto e da sua capacidade de observação e reflexão de cada frequência de cor. O pigmento surge extraído da natureza, em materiais de origem vegetal, animal ou mineral. É a tinta fabricada pelo homem e a substância no qual pigmentos são concentrados. São chamadas cores primárias. As cores encontradas na natureza são o vermelho, amarelo e o azul. São as chamadas cores primárias. Misturando-se duas cores primárias, obtém-se uma das que são ditas secundárias. Deste modo, a mistura do amarelo e azul dá o verde, e do amarelo e vermelho, o laranja, do azul e o vermelho, o violeta. A mistura em partes iguais de uma cor primária e uma secundária dá uma matriz terciário, amarelo-laranja, vermelho-laranja, amarelo-verde, verde, azul-verde, azul-violeta, vermelho-violeta. Então, as cores primárias, elas são formadas as cores primárias são as primeiras cores, são as cores encontradas na natureza. São as cores que não se consegue fazer por meio da mistura de tintas, que quando misturadas dão origem às outras cores. São elas amarelo, azul e vermelho. Então, aqui nós temos o quadrinho e vocês vão estar pintando de azul, amarelo e o vermelho, que são as cores primárias. As cores secundárias. As cores secundárias são aquelas formadas que são obtidas a partir da mistura de duas cores primárias em partes iguais. São elas laranja, verde e roxo. Então, aqui vocês vão estar pintando o amarelo mais o vermelho, que vai dar o laranja, o azul mais o amarelo, que nós teremos o verde, e o vermelho mais o azul, que teremos o roxo. Com o lápis de cor, vai ser meio difícil conseguirmos as cores. Consegue, mas ela não fica muito misturada, certo? Nós conseguimos misturá-las para ficar uniforme da cor certa quando nós usamos tinta, tá? Mas não quer dizer que você tem que comprar ou ter tinta para fazer. Você pode estar pintando com lápis de cor, tá? E não necessariamente está misturando as cores lá no resultado. Por exemplo, o roxo, você pode pegar o roxo e pintar, que vai ser mais fácil de você obtê-lo do que se você misturar o vermelho ou o azul com o lápis de cor, tá? As cores terciárias são as cores que surgem da mistura de cor primária com uma cor secundária, que são as cores terciárias. Vermelho arroxeado, que é o vermelho mais o violeta. Azul arroxeado, que é o azul mais o violeta. Azul esverdeado, azul mais o verde. Amarelo esverdeado,
amarelo mais verde, amarelo alaranjado, amarelo mais alaranjado, vermelho alaranjado, vermelho mais alaranjado. E aqui nós temos também os quadrinhos para vocês estarem fazendo as cores, né? Você vai olhar e vai estar fazendo as cores, certo? Então, essa foi a nossa aula de arte de hoje. Complete a atividade de história, pinte os quadrinhos de arte, tire a foto e envie para a prof que eu vou estar esperando. Não esqueça da leitura. Faça uma leitura silenciosa, porque é muito importante para você estar melhorando. Ninguém aprende a andar de bicicleta subindo na bicicleta e saindo andando. Você precisa estar andando sempre para poder praticar. A mesma coisa a leitura. Ninguém pega um livro e sai lendo. Conforme você vai lendo, você vai aprimorando a leitura, certo? Então, um beijo no coração, estou aguardando a resposta de vocês e até amanhã.